Opa, tá pensando em como melhorar seus estudos, né? Esse vídeo é a continuação do penúltimo vídeo do nosso canal, em que falamos sobre metodologia de estudos para a prova de residência médica, que eu, Matheus Tavares, residente de otorrino da Escola Paulista de Medicina, usei na minha preparação, assim como o meu grupo de estudos e os ex-alunos aqui da mentoria usaram para serem aprovados na prova que eles queriam. Então, se você não assistiu, confere lá para não perder a linha de raciocínio do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A gente falou de quando e como fazer estudo ativo e passivo, quantas provas ou simulados fazer, métricas de estudo, número de questões, horas de estudo e mais dicas. Confere lá e vamos seguir com mais. Então agora a gente vai abordar a parte de performance, ok? Algumas dicas fundamentais para aumentar a sua produtividade nos estudos. O número 7 vai ser a parte de atividade física, dieta e sono, e como isso vai ser a base para uma melhor performance nos seus estudos. Mas para tudo, para tudo, para tudo. Tu já deve estar pensando, que balela, que papinho clichê de treino, dieta, sono, que todo mundo fala. E vamos combinar que a maioria não faz, né? Eu sei que você está enrolando, eu sei que você está dando migué nessa parte, mas fica comigo aqui que eu vou te mostrar por que levar isso daqui a sério. Eu te garanto que isso aqui me ajudou muito. Todos meus alunos me agradeceram por pegar no pé deles para fazer isso daqui, principalmente os que já tinham sido reprovados na prova de residência e perceberam que não tinham levado isso daqui a sério do jeito que eu falo. Então, pessoal, antes de qualquer aplicativo de organização, que está bem famoso agora, não tem problema, as duas principais dicas de produtividade vão ser colocar o treino, dieta e sono, vai ser o nosso TDS, na sua agenda, ok? Esse vai ser o principal foco desse vídeo. Então vamos por parte. Igual a gente comentou no vídeo anterior, o TDS ele vai te ajudar a desenvolver rotina, disciplina, uma saúde mental que vai ser importantíssima, mas também uma saúde cerebral e cognitiva para gerar aprendizado, memória a longo prazo durante seus estudos. Ainda não está acreditando em mim, né? Então dá uma olhadinha nessa imagem que eu tirei desse artigo sobre psicologia e neurociência. O efeito do nosso TDS na neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neuronais, as sinapses, e traduzindo para o nosso contexto, capacidade de aprender novos conteúdos, ou então facilitar conexões já existentes, e traduzindo mais uma vez, assuntos que você já estudou, mas precisa agora memorizar, relembrar e principalmente aplicar esse conhecimento ali na hora da sua prova. Eu te entendo, é muito mais fácil falar do que fazer. Então agora a gente vai destrinchar cada uma das partes do nosso TDS. Então falando sobre treino primeiro. Preciso virar um atleta? Não, não precisa. Só se você quiser muito, desde que não atrapalhe seus estudos. Até porque aqui é o momento de definir suas prioridades. Mas assim, uma boa rotina de treino, dieta e sono tem que ser uma das grandes prioridades. Caso contrário, eu não estaria reservando uma dica dentre 10 para falar somente disso aqui na nossa série dos vídeos, ok? Então, em termos práticos, a parte dos treinos depende do quanto você está acostumado. Não precisa fazer milagre agora. Então, desde treinos de 30 a 60 minutos, ali de 3 a 5 vezes por semana, eu, particularmente, já estava mais acostumado, então treinava 5 vezes na semana, uma horinha de treino. Aqui não tem regra. Academia, pilates, crossfit, corrida, natação, luta, dança. Você tem que tirar sua cabeça dos estudos, fazer um esforço físico, dar uma suada, gerar dopamina, serotonina. Isso aqui ajuda você a estudar, memorizar e prestar mais atenção no que você está fazendo, de uma forma que vocês não têm ideia. Agora falando da parte da dieta. Basicão, galera. Não precisa inventar a roda. Uma boa quantidade de proteínas. Ovo é excelente nessa hora. Carboidratos e gordura de boa qualidade, tá? Então, uma dica rápida, um lanche rápido para fazer ali entre os seus estudos: frutas e castanhas. Não exagera também muito na castanha que tem gordura, hein?
Então, são lanches que vão dar uma energia excelente aí pro seu cérebro. Detalhe, pessoal, às vezes você não tem noção, mas seu cérebro gasta muita energia. Tem relato de jogador de xadrez que gastou 6.000 calorias em uma partida. A gente fala que é mentira, mas independente, é só para mostrar o quanto que seu cérebro gasta energia. Outra coisa, pessoal, não se esqueça do que água, folhas, verduras, legumes. Porra, basicão, basicão, vamos combinar. O que você fala, ou pelo menos deveria falar para os seus pacientes no consultório. Tá na hora de começar a fazer também e dar o exemplo, beleza? Então agora vamos seguir. A gente vai falar da parte do sono, ok? Foco numa quantidade adequada. O que a ciência diz? 7 a 9 horas. Porque seu cérebro consome uma energia que você não imagina. Pode não se sentir cansado fisicamente de tanto estudar, mas estudar cansa, cansa. Se você nunca sentiu esse cansaço, provavelmente você nunca estudou direito, ok? Então, foco também na qualidade. Dever de casa para vocês ver sobre higiene do sono, básico de falar para os pacientes também. Dá uma olhada porque tem várias dicas, isso daqui pode ser bem individual, tá? Muita gente fala, né? Ah, eu fico muito bem com 4, 5, 6 horas de sono. Ok, isso para um contexto de que você está no começo da residência ali, que precisa mais de um trabalho manual, braçal do que intelectual, ok. Ou então no começo do internato, ótimo. Mas aqui para os estudos, você precisa do seu cérebro 100% ou até mais, beleza? Dica de ouro aqui na parte do sono, pessoal. Cochilo depois do almoço. Por quanto tempo? Eu gostava de 15 a 30 minutos. Menos do que isso é sacanagem, né? E se fosse mais, eu ficava com aquela ressaca de sono depois que me atrapalhava a estudar, tá? Detalhe, pessoal, essa soneca tem que ser fora da sua cama, senão você vai relaxar muito e vai emendar a tarde toda dormindo. Porque, meu amigo, se eu deitasse na cama, no cansaço que eu tava de estudar, fechasse a cortina, ligasse o ventilador, não tinha vontade de passar na residência dos meus sonhos que fosse que fizesse levantar da cama. Não pode brincar com perigo, pessoal. Então não arrisca e coloca o seu despertador, tá? E agora, pessoal, para a gente finalizar a dica número 7, eu falei sobre colocar na sua agenda as atividades do TDS. Porque se você não escreve em algum lugar, você vai esquecer, não vai fazer. E o resultado disso, no longo prazo, vai ser um estudo precário. Então, toda essa organização, de preferência com agenda, vai te ajudar a fazer o que precisa ser feito e evitar a procrastinação. Tá bom? Então, vamos seguir para a próxima dica. Próxima dica, pessoal, é a dica número 8. A gente vai falar sobre cronograma. Então, a gente tem 3 tipos aqui na nossa mentoria: o anual, semanal e o diário. Começando pelo anual, primeiro de tudo, fundamental você determinar quais provas você deseja prestar e também colocar em ordem de preferência. Porque caso choque data de prova de 2 ou mais instituições, você já vai saber qual escolher e não vai deixar para decidir isso na véspera. Porque deixar isso para a última hora vai te gerar uma ansiedade absurda que vai atrapalhar seus estudos. Sugiro deixar até 15 provas no radar, mas já sabendo que você vai escolher no máximo 10 para prestar. Calma que a gente vai chegar lá. Essas 15 provas do radar servem para você usá-las para aprender, para estudar, colocar no filtro das questões, se seu banco de questões permitir isso. Se der tempo, até treinar elas na íntegra também, para adquirir bagagem e conteúdo de outras bancas, não só das que você vai prestar. Então vamos lá. Se você for prestar uma especialidade muito concorrida ou também com pouca vaga, até 10 provas eu acho um número ok para prestar. Se for menos concorrida, até 7 ou 8 já está suficiente, ok? Lembrando, não precisa ser isso tudo. Se só quiser prestar prova em menos lugares, ok. Porque detalhe, não é para prestar prova em hospital onde você não faria sua residência. Se tiver na dúvida, na minha opinião, melhor descartar essa opção.
para não se arrepender lá na frente, ok? Então agora o principal aqui, tem que ter o top 5 das instituições. Vão ser as principais provas que você vai prestar e que você vai direcionar seus estudos. Aqui com certeza você vai fazer e refazer todas as provas antigas da instituição. Todas que eu digo, principalmente as dos últimos 5 anos, ok? Para não também pegar a prova muito antiga que já está muito diferente, tá? Mas também não está proibido de fazer essas provas muito antigas, não. Na dúvida, pessoal, sempre coloca a instituição mais difícil, mais concorrida, como preferência. Que se não der certo nessa, pelo menos você se preparou muito melhor para as outras provas também, tá? Outra coisa importante, pessoal, também já vale a pena decidir logo no começo do seu ano de estudos, principalmente no início do ano, qual especialidade você quer. Claro que é difícil determinar isso, mas para você já ter claro na cabeça e não se preocupar ao longo do ano, principalmente no meio das provas. E mais principalmente ainda, evitar se inscrever em mais de uma especialidade em diferentes provas. Na pior das hipóteses, você pode ficar em dúvida entre duas especialidades. Mais do que isso, no seu ano de provas, depois de 5 anos de faculdade, é meio maluquice, tá? Se não tiver definido as provas de especialidade, pelo menos se programe para saber como você vai fazer para sanar essa dúvida. E de preferência, logo no começo do ano. Porque no final, a cabeça deve estar 100% focada nos estudos. Com o cansaço acumulado de tanto estudar, você provavelmente vai tomar uma decisão menos racional. Talvez escolher o caminho mais fácil, mais conveniente, que geralmente não é o caminho mais significativo para você. E que no fundo não é o que você mais quer. Isso vai ser tema de outro vídeo, para a gente aprofundar melhor nessa parte. Então vamos seguir. Além de determinar quais provas você vai fazer, você tem que determinar quando começam suas provas. E ir se organizando à medida que forem lançando os editais. Porque você precisa saber que a partir da época que começam as provas, muda a organização dos estudos, muda a metodologia, cabeça muda. A gente vai falar disso depois também. Colocar os eventos importantes do seu ano, que você sabe que você vai deixar de estudar. Se você não sabe que vai deixar de estudar, eu estou te falando isso agora. Isso aqui tudo é bem pessoal, tá? Então tem gente que coloca casamento, formatura, intermédio, alguma viagem importante. Lembrando de sempre definir suas prioridades. Não tem certo e errado aqui. O errado é não se planejar. Isso tudo é para você determinar e saber quando você vai estudar menos por conta desse compromisso e quando você vai estudar mais para compensar. Eu mesmo, no meu ano de provas, tive um mês inteiro de formatura, com todos os eventos da formatura, teve intermédio no meio também, teve meu aniversário, enfim. Nesse mês, meus estudos caíram quase 80%. E isso não me afetou, porque eu compensei antes e depois disso, que já estava tudo planejado com antecedência. De novo, que não tem regra. A única é que você precisa se organizar. Esse planejamento, idealmente, no começo dos seus estudos. Provavelmente no início do ano, que é quando você vai saber as datas das coisas. Atenção que precisa ter muita flexibilidade. Vá sempre ajustando o seu cronograma anual, conforme você for sentindo e analisando o andamento e evolução dos seus estudos. Beleza? Agora, a gente vai falar da parte do cronograma semanal. Esse daqui também você tem que fazer no início da sua semana. Tudo que você vai estudar, dividido entre provas na íntegra, aulas, questões das aulas da semana, questões de revisões de aulas de outras semanas, entre outros. É importante priorizar quais estudos são mais importantes e quais são menos dentro do método de estudo, tá? Para determinar isso é variável. Depende do método do estudo, da prevalência do tema, da necessidade de energia que você precisa para fazer bem feita aquela tarefa. Exemplo: uma prova exige muito, mas é um método de estudo que é prioridade. Diferente de um estudo teórico de apostila, de leitura, de um tema que não é tão prevalente. Provavelmente você vai dar menos prioridade para cumprir esse último do que a prova, ok? Então, a partir disso,
você vai ajustando. Lembre também de sempre colocar os dias e horários que você vai treinar, que você vai trabalhar, vai dar plantão, vai ter aula ou outros compromissos aí que entrem no seu cronograma semanal, ok? Então agora, para a gente finalizar, vamos falar da parte do planejamento diário. Esse não é no começo do dia que você faz, esse é sempre no dia anterior, ok? Muito importante você acordar já sabendo qual é a primeira coisa que você precisa fazer no seu dia. Então, já definir a ordem das coisas. Hora de acordar, hora de fazer o estudo mais denso, seja uma prova, seja uma revisão com questões de um tema mais difícil, uma aula maior. Determinar também a hora de fazer o estudo menos importante, ou seja, blocos menores de revisões, aulas menores, mais curtinhas, aulas extras, tá? A hora de treinar, a hora de fazer suas refeições. Em outro vídeo eu vou contar como era a minha rotina, que eu gosto de chamar de semana padrão, tá? A ordem é para garantir que os estudos mais importantes serão feitos antes dos menos importantes. Com isso, você diminui o risco do estudo mais importante ficar para outro dia. Eu gostava também de me organizar por períodos, tá? Não tanto o horário exato, que era mais difícil de cumprir. Então, eu sempre dividia meu dia de manhã, tarde, noite, ou primeiro estudo, estudo depois do almoço, estudo à noite, tá? Não esqueça de incluir também os descansos nesse seu planejamento. Eles são fundamentais. Então, descansar de menos é ruim, descansar demais também pode te prejudicar, tá? E mais uma vez, pessoal, flexibilidade. Você vai ficar o tempo todo mudando isso daqui e é normal. Isso, inclusive, é muito bom, tá? É o que a gente já falou. Então, pessoal, finalizamos o vídeo, tá? Mensagem final que eu quero deixar aqui, moral da história nisso tudo, é que muito do que eu falei aqui, vocês já sabem. Vocês sabem que precisa fazer isso daqui, mas eu te garanto que a maioria não faz, provavelmente seja o seu caso, tá? Leve isso daqui a sério, me ajudou muito e eu tenho certeza que vocês vão dar muito mais valor para isso daqui que eu falei se vocês fossem reprovados na prova de residência, tá? Falo isso porque eu já vi isso acontecendo, tanto com os meus alunos quanto meu grupo de estudos. Forte abraço, espero vocês no próximo vídeo. Lembrando, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram ou mandar aqui no comentário do YouTube. Valeu!